Você sabe o que é a hanseníase, como tratar, como vai ocorrer o diagnóstico e como eu vou identificar os casos de hanseníase? Pois bem, agora no Manual da Enfermagem eu vou criar para vocês um módulo só sobre hanseníase. Esse módulo vai te ajudar na tua atenção básica, vai te ajudar nos teus pacientes quando você estiver de frente com um paciente com hanseníase, vai te ajudar em concursos, porque é uma doença que cai muito em concursos. Então eu estou aqui para ajudar vocês. E eu espero que vocês gostem de todo o módulo sobre hanseníase aqui do canal. Esta é apenas a aula 1, onde vamos conhecer o que é a hanseníase. Meu nome é João Victor, sejam todos bem-vindos ao canal Manual da Enfermagem. Antes de vocês conhecerem a hanseníase, é muito importante, certo? Um passo para que suas práticas sejam essenciais na hora de estar de frente com o tratamento do paciente com hanseníase, que é se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e curtir esse vídeo, que eu tenho certeza que esse módulo aqui no canal vai te ajudar bastante nas tuas práticas. Então, ativa o sininho para não perder nenhuma das aulas sobre hanseníase. A hanseníase é uma doença que tem fatos históricos muito relevantes em cima dessa doença. Antes, o paciente com hanseníase ele era chamado de leproso, ou seja, a hanseníase ela tinha um nome antes que era lepra. Essa doença foi alterada o seu nome por conta de todo aquele fator social, todo aquele fator que carregava em cima aqueles preconceitos em cima da pessoa que tinha hanseníase, que na época eles chamavam leproso. Essas pessoas, elas acabavam ficando isoladas da sociedade. Essas pessoas, elas eram castigadas por conta que dizia que seus pecados era que estavam fazendo aquilo com ela. Era culpa dos seus pecados. E nenhuma pessoa da sociedade queria ficar perto dessa pessoa. Então essa pessoa acaba ficando excluída. E olha só que interessante. Acabei de falar para vocês que antes a hanseníase era considerada um castigo de Deus. Por quê? Porque ela era considerada que o paciente, que a pessoa que estava passando por aquilo, ela estava pagando pelos seus pecados aqui na terra. Então Deus castigava ela com aquela doença, que era a lepra, que antes eles chamavam de lepra, hoje hanseníase. Então Deus castigava. E ninguém da sociedade queria ficar perto dessa pessoa, infelizmente. Essa pessoa, ela era isolada. Às vezes ela acabava ficando em poços onde que ficavam esses leprosos. E com o passar dos anos, esses poços foram mudados para casas, né? Onde que ficavam essas casas com lepra, essas casas onde ficavam as pessoas com lepra, infelizmente. Eles separaram essas pessoas lá. Essas casas futuramente se transformaram, algumas em hospitais, outras em Santa Casa, certo? Então essas casas onde que servia de abrigo para essa população, essa população que tinha essa doença, elas se transformaram em Santa Casas e hospitais. E olha só que interessante esse dado histórico aqui que eu trago para vocês, que essa doença ela tem origem na Índia e também na China, tá? Foi lá na época do Império Romano também. Outro ponto histórico muito importante aqui na nossa linha do tempo da hanseníase é que o bacilo, certo? O bacilo foi descoberto, porque até antes disso, era castigo divino, era por conta dos seus pecados. Então o homem descobre o bacilo em 1873. E em 1970, quase, 100 anos depois, foi que o nome lepra saiu, tá? Não utilizaram mais esse nome lepra por conta que tudo que estava por trás daquele nome, por tantas pessoas que sofreram por essas exclusões, por esses maus tratos. Então o nome lepra foi retirado e colocaram o nome hanseníase ou mal de Hansen, certo? Então não usa esse nome lepra, o paciente está com lepra. Não, isso é coisa muito antiga, gente, pelo amor de Deus. Além de ser um nome muito preconceituoso, um nome muito forte ali para aquela pessoa que está passando por isso. E aqui eu trago alguns fatos históricos, como vocês estão vendo, que a hanseníase era considerada um pecado divino ali, um castigo divino para aquela pessoa. Então essa pessoa ela era isolada do mundo. Olha só essa reflexão. As pessoas precisam estar em comunidade, as pessoas precisam de sociedade, de socializar. E esses pacientes, essas pessoas que tinham a lepra naquela época, né, a lepra,
Eles sofriam com isso, além da doença, ainda sofria a exclusão da sociedade, a exclusão da sua família, exclusão de filhos, porque ninguém entendia o que estava acontecendo com ela, certo? Então essa pessoa acabava sofrendo muito isso. E na Bíblia tem muitas menções sobre a hanseníase, né? Porque tem muitas passagens onde que Jesus passa curando os leprosos. Então, a lepra, que é a hanseníase, para você que não sabe. Então, a hanseníase estava envolvida até no fato histórico, na construção da Bíblia. Jesus curou bastante leprosos, então é uma doença aí muito conhecida. E com o passar do tempo, esses pacientes foram isolados, também agora não em postos, não jamais. Agora eles foram isolados em casa, certo? Então eles acumulavam todas aquelas pessoas que passavam por aquilo, então acumulavam em uma casa e elas ficavam em tratamento, em isolamento da sociedade ali, ok? Então é muito importante esses fatos históricos você conhecer. E a hanseníase, ela é uma doença de prevalência mundial, ou seja, ela vai ter nos 4 cantos do mundo, mas tem países que tem a mais e outros países que tem a menos. O Brasil, infelizmente, ele bate alguns recordes aí, até bate alguns recordes em número de casos de hanseníase ainda, mas aqui no Brasil temos programas de controle, esses programas que são gratuitos, que são a detecção de casos precocemente, né? Ou seja, se eu identifico ali na minha atenção básica que a minha porta de entrada para esses meus pacientes, esses pacientes eles chegam até vocês dizendo que tem uma mancha branca nele e não sabe o que é essa mancha branca. Então você, como profissional da saúde, tem que saber identificar precocemente o que é aquela mancha branca naquele meu paciente que ele chega até vocês. Então é muito importante a detecção precocemente e o tratamento desses pacientes que estão já diagnosticados com a hanseníase é totalmente gratuito pelo SUS e a dose é supervisionada, ou seja, o paciente vai no posto, certo? No posto de saúde, ele pega a sua dose, pega a sua cartela, a primeira dose ele vai tomar na frente de um profissional da saúde, essa dose ele vendo o paciente tomar, certo? Tem que inspecionar se o paciente tomou mesmo essa dose e ele leva o restante da cartela para tomar em casa. Nesse módulo sobre hanseníase a gente vai ver também só uma aula exclusiva sobre essa parte do tratamento, ok? Do tratamento e das doses. E ela é uma doença de notificação compulsória, ou seja, o paciente chega até você, você vai ter que ter uma ficha para notificar, colocar todos os dados do paciente, leva para o estado, depois leva para o Ministério da Saúde, onde que eles vão notificar, e esses casos notificados, é importante ter essas notificações, porque eu consegui identificar quais pontos do meu Brasil onde tem mais incidência da hanseníase ou não, certo? Então eu consigo identificar, beleza, em tal país, em tal região está tendo muito caso de hanseníase, o que está acontecendo? Tenho que ter uma abordagem melhor ali, tenho que ter ali o tratamento mais adequado, tenho que ter a orientação para a comunidade, tenho que ter essa orientação na comunidade e tenho que identificar quais são esses fatores que estão levando esse número de casos maiores naquela região. Então é muito importante essas notificações. E o que causa a hanseníase? A hanseníase ela é causada pelo Mycobacterium lepra, que é o bacilo da Hansen, certo? Ele é um parasita intracelular obrigatório, principalmente nas células de Schwann e da pele. Na sua clínica, na sua avaliação ali com o paciente, você vai identificar esses fatores, porque ela vai atingir muito esses nervos daquele indivíduo, ok? E esse bacilo vocês vão encontrar, se vocês pegaram uma lâmina, em agrupamentos em globia, certo? Como vocês estão vendo. E a multiplicação é de 11 a 16 dias, ou seja, é uma multiplicação lenta. Por essa multiplicação ser lenta, teu corpo, o nosso organismo, ele acaba combatendo a hanseníase antes que adentre totalmente no nosso sistema. Então, na maioria das vezes, o paciente nem vai desenvolver a hanseníase em si. O nosso corpo vai combater ela antes que ela cause casos mais graves em você. Então, o bacilo demora na sua multiplicação. A transmissão é pelo contato íntimo e prolongado, certo? Como assim, professor? O paciente ele vai espirrar, vai tossir e esses bacilos vão sair tosse nesse espirro. Então, a pessoa que está do lado, ela acaba entrando em contato com esses bacilos. Só que a pessoa que está do lado, assim quando o bacilo entra nas suas vias aéreas superiores,
O bacilo geralmente ele só fica na via aérea superior, então no nosso muco a gente espirra, a gente tosse durante o dia. Eu acabo eliminando certo bacilo antes que ele adentre nas minhas vias aéreas inferiores. Agora, se eu tenho um contato frequentemente com aquela pessoa que está diagnosticada com a hanseníase, ou seja, eu vou ter maior frequência com ela, eu vou ter maior contato com esses bacilos. A quantidade de bacilos que entram no meu organismo, a probabilidade acaba sendo maior, porque eu estou com um contato mais íntimo e prolongado, certo? E já que a hanseníase, quando ela entra em contato com as minhas vias aéreas superiores e ficam ali, eu acabo expelindo, eu acabo eliminando, então eu acabo sendo infectado, só que a patogenia não me atinge, porque eu eliminei. Eu fui infectado com a hanseníase, mas eu eliminei ela, certo? Então a patogenicidade dela acaba sendo mais baixa ali, ou seja, acaba sendo mais baixa. E o homem, ele é o único reservatório natural da hanseníase. Tem pesquisas que trazem que já observam em alguns animais, mas são casos bem raros mesmo de acontecer. Como eu falei da sua alta infectividade e da sua baixa patogenia, vocês conseguem observar cerca de 80 a 90% das pessoas que entram em contato, que são infectadas com a hanseníase, elas acabam evoluindo para a cura, graças a Deus. E como vocês conseguem já observar, eu já falei anteriormente, a hanseníase ela é um parasita, o bacilo, né, dela é um parasita intracelular obrigatório, principalmente nos macrófagos. Eles acabam sendo o habitat natural desse bacilo, ele atinge esses macrófagos, vai destruindo, certo? E são agrupados em globias, certo? Eles vão ser encontrados em agrupamentos de globias. E aqui no nosso sistema imunológico, eu vou ter paucibacilar e multibacilar. O que isso quer significar, professor? Quando eu tenho poucos bacilos, ou seja, eu tive um contato ali pouco com esse paciente, tive contato com os bacilos e o meu organismo combateu esses bacilos, certo? Eu vou evoluir para uma cura natural. Certo? Eu vou ter uma cura natural. Eu tive poucos bacilos, esses bacilos meu organismo combateu. Agora, eu tive um contato íntimo prolongado com uma pessoa, com meu pai, com minha mãe, dentro da área de casa. Esse contato prolongado, eu tenho a probabilidade de ter mais bacilos. Então, eu acabo evoluindo mais essa doença. Então, quando eu vou realizar ali o meu exame de diagnóstico, eu vou identificar muitos bacilos. Quando eu identifico muitos bacilos da hanseníase, eu estou de frente com a hanseníase multibacilar. E lógico, ela vai ter várias clínicas que eu vou te apresentar também aqui nesses módulos. E na próxima aula, certo? Vamos falar como é que ocorre essa transmissão da hanseníase. Eu vou te dizer o passo a passo como é que vai ocorrer. E para você não perder esse passo a passo, como vai ocorrer a transmissão da hanseníase, eu vou te pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum detalhe desse módulo tão incrível no manual da enfermagem. Está passando agora uma playlist e o último vídeo do canal. Recomendo muito vocês assistirem porque vai agregar muito nas suas práticas. Vai lá, maratona no canal Manual da Enfermagem, que eu vou te esperar na próxima aula desse módulo tão incrível falando sobre hanseníase. Beijão, te espero na próxima aula.